Crimes contra a administração pública. A respeito dos crimes praticados por particulares contra a administração em geral, assinale a alternativa correta. A. Não há previsão de modalidade culposa. B. Aquele que se abstém de licitar em haste pública em razão de vantagem indevida não é punido pelo crime de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, já que se trata de conduta atípica. C. O crime de desacato não se configura se o funcionário público não estiver no exercício da função, ainda que o desacato seja em razão dela. D. Para se configurar, o crime de corrupção ativa exige o retardo ou a omissão do ato de ofício pelo funcionário público em razão do recebimento ou promessa de vantagem indevida. E. Para se configurar, o crime de usurpação de função pública exige que o agente, enquanto na função, obtenha vantagem. Resposta A. Não há previsão de modalidade culposa. O crime de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, do artigo 335 do Código Penal, está assim definido: impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em haste pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Incorre na mesma pena estabelecida pelo crime citado, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, quem a. Faz proposta em certame licitatório que posteriormente deixa de cumprir. B. Se abstém de concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida. C. Sendo agente público, deixa de inabilitar concorrente, sabendo o fraudador. D. Sabendo da ocorrência do fato, não o denuncia às autoridades públicas. E. Sendo agente público, homologa certame, sabendo o fraudado. Resposta B. Se abstém de concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida. Considerando os crimes contra a administração, nos exatos termos do artigo 334-A, parágrafo 1º, inciso 3º, quem reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação incorre na mesma pena do crime de a. Sonegação fiscal, b. Descaminho, c. Fraude de concorrência, d. Contrabando, e. Corrupção ativa em transação comercial internacional. Resposta D. Contrabando.
O crime de usurpação de função pública somente se caracteriza se o agente usurpador obtém vantagem quanto na função. Resposta errada. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição à execução de ato, ainda que ilegal, mediante violência ou grave ameaça, a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Resposta errada. O crime de tráfico de influência caracteriza-se independentemente de o agente influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Resposta correta. A reinserção no território brasileiro de mercadoria destinada à exportação, em tese, caracteriza o crime de descaminho. Resposta errada. Funcionários públicos estão executando o ato ilegal. Mediante violência, um indivíduo opõe-se à execução do ato e acaba causando lesão corporal leve em um particular que prestava auxílio aos funcionários públicos. Em que pese a oposição, o ato se executa. O indivíduo A. Comete crime de resistência e também responderá pela violência, lesão corporal. B. Comete crime de desobediência, o qual terá sua pena aumentada por conta da violência, lesão corporal. C. Apenas responderá pela violência, lesão corporal, não havendo por que se cogitar de outro crime, pois o ato foi executado. D. Apenas comete crime de resistência, não havendo por que se cogitar de outro crime, uma vez que a vítima de violência, lesão corporal, não se trata de funcionário público. Não comete crime algum. Resposta A. Comete crime de resistência e também responderá pela violência, lesão corporal.
A conduta de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria constitui a. Crime de contrabando. B. Crime de descaminho. C. Crime de sonegação de contribuição previdenciária. D. Mero ilícito fiscal aduaneiro, sem repercussão na esfera penal. E. Mero ilícito fiscal tributário, que sujeita a respectiva mercadoria a perdimento, sem repercussão na esfera penal. Resposta B. Crime de descaminho. Importar mercadoria sem o pagamento do imposto devido pela entrada caracteriza o crime de contrabando, de competência da Justiça Federal. Resposta errada. O crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal, somente se caracteriza se do não atendimento à ordem resultar prejuízo à administração pública. Resposta errada. A fim de evitar o cumprimento de reintegração de posse, indivíduo lança pedras contra oficial de justiça que está dando cumprimento ao respectivo mandado judicial. Tal conduta configura o crime de a. Desacato. B. Resistência. C. Desobediência. D. Arremesso de projétil. E. Usurpação de função pública. Resposta B. Resistência. A conduta de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, caracteriza o crime de a. Desacato. B. Usurpação. C. Resistência. D. Descaminho. E. Desobediência. Resposta C.
Resistência. Imagine que determinado dentista, por meio de um site de compras na internet, adquirido do exterior, um instrumento odontológico cuja utilização é proibida no Brasil. A encomenda não é barrada pelos controles aduaneiros e o dentista começa a utilizar o instrumento. É correto afirmar que a. Tipificou-se crime de descaminho. B. Tipificou-se crime de contrabando. C. Tipificou-se crime de exercício irregular da profissão. D. Tipificou-se crime de tráfico de influência em transação comercial internacional. E. Não houve tipificação de nenhum crime ou contravenção, tendo em vista o consentimento tácito da autoridade de controle aduaneiro. Resposta B. Tipificou-se crime de contrabando. Pratica o crime de contrabando aquele que ilude, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria. Resposta errada. O crime de resistência se configura com a oposição mediante violência ou ameaça à execução de ato legal ou ilegal praticado por funcionário público competente para executá-lo. Resposta errada. Antônio foi abordado por policiais militares na via pública e, quando informado que seria conduzido para a delegacia de polícia, pois era procurado pela justiça, passou a desferir socos e pontapés contra um dos policiais. Sobre a conduta de Antônio, pode-se afirmar que a. Praticou o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal. B. Praticou o crime de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal. C. Praticou o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. D. Não praticou nenhum crime, pois todo cidadão tem direito à sua autodefesa. E. Praticou o crime de corrupção ativa previsto no artigo 333 do Código Penal, pois pretendeu, com sua reação, corromper o funcionário público a não cumprir ato de ofício. Resposta B. Praticou o crime de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal. Sobre o delito de corrupção ativa,
pode-se afirmar que a. É crime próprio. B. Tem como objeto jurídico a honestidade do funcionário público. C. É crime formal. D. É crime de concurso necessário. E. Admite forma culposa. Resposta C. É crime formal. O crime de usurpação de função pública é qualificado se a. Do fato resulta prejuízo patrimonial para a administração. B. Do fato o agente ofere vantagem. C. Ocorre em local ermo ou de difícil acesso ou durante repouso noturno. D. Praticado mediante o uso de uniforme ou insígnias ou qualquer outro elemento distintivo da atividade usurpada. E. Praticado em concurso de pessoas. Resposta B. Do fato o agente ofere vantagem. A conduta de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria configura crime de a. Descaminho. B. Contrabando. C. Falsidade ideológica. D. Sonegação de contribuição. E. Falsificação de selo ou sinal público. Resposta A. Descaminho. Quem se opõe à execução de ato legal, mediante ameaça à pessoa que está prestando auxílio a funcionário competente para executá-lo, comete crime de a. Usurpação de função pública. B. Desobediência. C. Resistência. D. Desacato. E. Exercício arbitrário das próprias razões. Resposta C. Resistência. A conduta de solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, caracteriza crime de a. Corrupção ativa. B. Corrupção passiva. C. Tráfico de influência. D. Exploração de prestígio. E. Condescendência criminosa.
Resposta C. Tráfico de influência. O crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, tem sua pena aplicada sem prejuízo da pena correspondente à violência grave. Resposta correta. O delito de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal é crime comum, tendo como sujeito ativo qualquer pessoa, com exceção do funcionário público, que mesmo quando não está no exercício da função, não perde essa condição para efeitos penais. Resposta errada. O delito de desacato, artigo 331 do Código Penal, dando o objeto material ao funcionário público e sua honra, tem como sujeito passivo apenas o funcionário público humilhado. Resposta errada. José, policial militar, no exercício da sua função, decidiu abordar João na via pública, pois este passou a correr quando percebeu a aproximação da viatura policial. Durante a abordagem, João passou a desprestigiar e ofender José em razão do seu salário de policial militar, inclusive proferindo palavras de baixo calão contra ele. Com relação à conduta de João, pode-se afirmar sobre ele que a. Ao sair correndo, quando viu a viatura policial, praticou o delito de resistência. B. Cometeu o delito de desobediência. C. Sua conduta é atípica. D. É passível de queixa-crime, ajuizada por José, no prazo de 6 meses, a contar da data do fato, caso sinta que sua honra profissional tenha sido ofendida. E. Praticou o crime de desacato. Resposta é: praticou o crime de desacato. Assinale a alternativa correta sobre os crimes praticados pelo particular contra a administração em geral. A. O crime de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal tem sua pena aplicada sem prejuízo da pena correspondente à violência grave. B. O delito de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal é crime comum, tendo como sujeito ativo qualquer pessoa, com exceção do funcionário público, que mesmo quando não está no exercício da função, não perde essa condição para efeitos penais. C. O crime de falso testemunho ou falsa perícia, artigo 342, Código Penal,
admite retratação do agente, que poderá ser manifestada em qualquer instância e grau de jurisdição, ocasionando a extinção da punibilidade. D. O delito de desacato, artigo 331 do Código Penal, dado ao objeto material, funcionário público e sua honra, tem como sujeito passivo apenas o funcionário público humilhado. E. O crime de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, não admite violência, mas apenas ameaça por parte do agente, que busca favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Resposta A. O crime de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal tem sua pena aplicada sem prejuízo da pena correspondente à violência grave. Antônio foi abordado por policiais militares na via pública e, quando informado que seria conduzido para a delegacia de polícia, pois era procurado pela justiça, passou a desferir socos e pontapés contra um dos policiais. Sobre a conduta de Antônio, pode-se afirmar que A. Praticou o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal. B. Praticou o crime de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal. C. Praticou o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. D. Não praticou nenhum crime, pois todo cidadão tem direito à sua autodefesa. E. Praticou o crime de corrupção ativa previsto no artigo 333 do Código Penal, pois pretendeu, com sua reação, corromper o funcionário público a não cumprir ato de ofício. Resposta B. Praticou o crime de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal. Sobre o delito de corrupção ativa, pode-se afirmar que A. É crime próprio. B. Tem como objeto jurídico a honestidade do funcionário público. C. É crime formal. D. É crime de concurso necessário. E. Admite forma culposa. Resposta C. É crime formal. José solicita e recebe dinheiro de um empresário que participará de uma licitação pública a pretexto de ajudá-lo a vencer o certame, sob o argumento de que tem muitos amigos no comando da administração pública. Sobre a conduta de José, está correto afirmar que A. Praticou o crime de usurpação da função pública. B. Praticou o crime de corrupção ativa. C. Praticou o crime de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. D. Praticou o crime de tráfico de influência. E. Não praticou nenhum crime, fato atípico, pois quem decide o resultado de licitação é o agente público e não o particular.
Resposta D. Praticou o crime de tráfico de influência. Cidadão solicita a poda de uma árvore que se encontra no passeio público em frente à sua residência ao agente público municipal, responsável por atividades de zeladoria urbana. Tal agente afirma que tal serviço demorará de 2 a 3 meses, mas que se o cidadão quiser maior rapidez, pode lhe pagar R$ 100, que enviará a equipe para realizar o serviço no dia seguinte. O interessado paga a quantia e recebe o serviço conforme combinado. Nesse caso, as condutas do agente público municipal e do cidadão são crimes contra a administração pública, respectivamente previstos como: a. Corrupção passiva e corrupção ativa. B. Corrupção ativa e peculato. C. Peculato e corrupção passiva. D. Concussão e peculato. E. Corrupção ativa e concussão. Resposta A. Corrupção passiva e corrupção ativa. O fazendeiro de uma cidade do interior de São Paulo, que solicita aos assentados dinheiro a pretexto de influir na atuação do funcionário do ITEP São Paulo, a fim de facilitar a concessão de títulos de domínio visando a regularização fundiária, comete crime de: A. Corrupção passiva qualificada. B. Tráfico de influência. C. Advocacia administrativa. D. Exploração de prestígio. E. Estelionato. Resposta B. Tráfico de influência. A pena prevista pelo Código Penal para o crime de resistência, por expressa disposição legal, é: A. De reclusão e de multa. B. De reclusão de 6 meses a 1 ano. C. Maior se o funcionário público, em razão da violência, fica afastado do cargo. D. Maior se o ato, em razão da resistência, não se executa. E. Diminuída de 1 a 2 terços se a resistência não é praticada com violência. Resposta D. Maior se o ato, em razão da resistência, não se executa. A resistência qualificada consiste: A. Na oposição do agente ao ato legal, mediante violência. B. Na oposição do agente ao ato legal, causando considerável prejuízo à vítima. C. Na oposição do agente ao ato legal, mediante o emprego da violência ou ameaça. D. Na vontade exteriorizada do agente de empregar violência ou usar de ameaça contra o funcionário competente para executar o ato legal, ou ainda a quem lhe esteja prestando auxílio. E. Na não execução do ato legal diante da resistência do agente.
Resposta E. Na não execução do ato legal diante da resistência do agente. Assinale a alternativa que exemplifica o crime de desacato. A. X, de forma muito humilhante, diz a seu vizinho, funcionário público, durante um churrasco entre amigos, que ele é a pessoa mais preguiçosa e lenta que já conheceu. B. X descumpre a ordem dada pelo juiz em audiência e continua fotografando a vítima do crime sob julgamento. C. X, ao deparar-se no fórum com a escrevente Z, dirige a ela as seguintes palavras: "Que coisa mais linda!" D. X, ao ter seu veículo apreendido pelo delegado de polícia Z, gesticula a ele de forma obscena, utilizando o dedo médio da mão. E. X, que assiste a uma partida de vôlei, zomba de um dos jogadores. Vejam como nosso promotor público enfeita a quadra. Até parece uma borboleta. Resposta D. X, ao ter seu veículo apreendido pelo delegado de polícia Z, gesticula a ele de forma obscena, utilizando o dedo médio da mão. São pressupostos do delito de resistência que 1. O ato ao qual se opõe seja legal. 2. A violência ou ameaça seja praticada contra o policial que executar o ato. 3. A oposição seja praticada mediante violência ou ameaça. Está correto o contido em A. 1 apenas, B. 2 apenas, C. 1 e 2 apenas, D. 1 e 3 apenas, E. 1, 2 e 3. Resposta D. 1 e 3 apenas. A conduta de opor-se mediante violência ou ameaça à execução de ordem legal, advinda de funcionário competente, tipifica o crime de A. Desobediência, B. Desacato, C. Fraude processual, D. Resistência, E. Exercício arbitrário das próprias razões. Resposta D. Resistência. Examine as afirmações sobre o crime de tráfico de influência. 1. Ocorre se o agente solicita para si ou para outrem vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. 2. É praticado, ainda que sem intenção e de forma imprudente, se o agente exige para si ou para outrem vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. 3. Tem sua pena aumentada se o agente alega que a vantagem solicitada é também destinada ao funcionário público que se deixará influenciar. Está correto o contido em A. 1 apenas, B. 1 e 2 somente, C. 1 e 3 somente, D. 2 e 3 somente, E.
1, 2 e 3. Resposta C. 1 e 3 somente. Considere as seguintes assertivas no que pertine aos crimes praticados por particular contra a administração em geral e assinale a alternativa que corresponde ao regramento estabelecido pelo texto do Código Penal. 1. Somente comete crime de resistência aquele que age com violência ou ameaça. 2. Quem desobedece à ordem ilegal de funcionário público não comete crime de desobediência. 3. Apenas se configura o crime de desacato se a ação for praticada contra funcionário no exercício da função ou em razão dela. A. Nenhuma assertiva é correta. B. Todas as assertivas são corretas. C. Somente 2 é correta. D. Somente 3 é correta. E. Somente 2 e 3 são corretas. Resposta B. Todas as assertivas são corretas. Tício e Tácio, trabalhadores autônomos do ramo de construção civil, fazendo-se passar por policiais civis, compareceram na empresa X, aduzindo ter em mãos um mandado de busca e apreensão diante de suspeita de crime tributário e de um mandado de prisão temporária contra Manuel, um dos sócios daquela empresa. Para não cumprir os mandados, Tício e Tácio solicitaram e receberam a quantia de R$ 3.000 em dinheiro de Rodrigo, o outro sócio-diretor da empresa. No caso apresentado, Tício e Tácio cometeram um crime de a. Corrupção ativa. B. Usurpação de função pública. C. Corrupção passiva. D. Concussão. E. Exercício arbitrário ou abuso de poder. Resposta B. Usurpação de função pública. Astolfo é surpreendido na prática de crime de roubo e recebe ordem de prisão por 2 policiais militares do estado X, que estão devidamente fardados e com viatura. Para evitar a prisão, Astolfo arremessa pedras em direção aos policiais, ferindo a ambos, que ainda assim conseguem prendê-lo com o uso da força necessária. Em relação à ação contra a execução de ordem legal praticada por Astolfo, sem prejuízo de outros crimes decorrentes da violência, ele poderá responder pelo crime de a. Desacato, b. Desobediência, c. Resistência, d. Obstrução à justiça, e. Desinteligência.
Resposta C. Resistência. José desatendeu ordem ilegal de funcionário público e deixou o local em que tal ordem lhe fora dada. A conduta de José: A. Caracterizou o delito de desacato. B. Caracterizou o delito de resistência no tipo legal fundamentada. C. Configurou o crime de desobediência. D. Não tipificou os crimes de desobediência, desacato ou resistência. E. Configurou o crime de resistência na forma agravada. Resposta D. Não tipificou os crimes de desobediência, desacato ou resistência. O particular, que atenta contra a administração em geral, com a característica de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria no país, comete, segundo o Código Penal, o crime de A. Fraude de concorrência. B. Contrabando. C. Descaminho. D. Sonegação de contribuição previdenciária. E. Impedimento de concorrência. Resposta C. Descaminho. Marcelino, dirigindo seu veículo, é abordado por policiais militares que o vistoriam e nada encontram de irregular, nem com a documentação do veículo, tampouco com os documentos pessoais, os quais estavam plenamente válidos. Apenas por precaução, os policiais o convidaram para ir à delegacia de polícia para fazer uma melhor averiguação de sua vida pregressa, já que não simpatizaram com ele. Marcelino se recusa a acompanhá-los, e os policiais o alertam que o conduzirão à força, caso ele não concorde. No entanto, ele novamente não aceita acompanhá-los, resistindo à ordem. A conduta de Marcelino: A. Configura crime de desacato e de resistência. B. Configura crime de resistência somente. C. Configura crime de resistência e de desobediência. D. Configura crime de desacato e de desobediência. E. Não configura crime. Resposta é: não configura crime. Paulo é estudante de uma determinada faculdade do estado de Roraima, cursando o primeiro semestre. No início deste ano de 2015, Paulo é submetido a um trote acadêmico violento e, amarrado, é obrigado a consumir à força bebida alcoólica e substância entorpecente. Após o trote, Paulo, completamente embriagado e incapacitado de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por conta desta embriaguez e do uso de droga, desloca-se até uma delegacia de polícia da cidade de Boa Vista, onde tramita um inquérito contra ele por crime de lesão corporal dolosa decorrente de uma briga em uma casa noturna, e oferece R$10.000 em dinheiro ao delegado de polícia
para que este não dê prosseguimento às investigações. Paulo acaba preso em flagrante pela autoridade policial. No caso hipotético exposto, Paulo a. praticou o crime de corrupção ativa e terá a pena reduzida de 1 a 2/3 no caso de condenação. B. É isento de pena pelo crime cometido nas dependências da delegacia de polícia. C. Praticou o crime de corrupção ativa e não terá a pena reduzida no caso de condenação pela embriaguez. D. Praticou o crime de concussão e não terá a pena reduzida no caso de condenação. E. Praticou o crime de concussão e terá a pena reduzida de 1 a 2/3 no caso de condenação. Resposta B. É isento de pena pelo crime cometido nas dependências da delegacia de polícia. O advogado de um contribuinte mencionou que seu procedimento administrativo poderia ter o andamento mais célere caso efetivasse o pagamento de uma taxa de andamento ao funcionário responsável pelo encaminhamento processual, mediante o conhecimento e amizade que ele possuía com o referido funcionário. Efetivado o acordo, o cliente lhe entregou os valores. A conduta do advogado está inserida no crime de a. Fato atípico pela cobrança de honorários. B. Advocacia administrativa. C. Corrupção ativa. D. Tráfico de influência. E. Estelionato. Resposta D. Tráfico de influência. José ofereceu R$ 1.000 para João, oficial de justiça, deixar de citá-lo numa ação civil. João aceitou a oferta, mas José deixou de honrá-la. Nesse caso, José responderá por corrupção ativa A. Consumada e João por corrupção ativa tentada. B. Tentada e João por prevaricação. C. Tentada e João por corrupção ativa consumada. D. Consumada e João por corrupção passiva consumada. E. Tentada e João por corrupção ativa tentada. Resposta D. Consumada e João por corrupção passiva consumada. Paulo, sócio administrador de agência de turismo, ofereceu uma viagem à Europa a Jack, agente fiscal de rendas, para determiná-lo a não autuá-lo por sonegação de tributo estadual. Jack aceitou a oferta, viajou e, quando voltou, foi até a empresa e lavrou o auto de infração pela sonegação do referido tributo. Nesse caso, A. Paulo responderá por corrupção ativa e Jack não responderá por nenhum delito por ter lavrado o auto de infração. B. Jack responderá por corrupção passiva e Paulo por prevaricação. C. Paulo responderá por corrupção ativa e Jack por prevaricação. D. Não há crime, porque o auto de infração foi lavrado, não tendo havido prejuízo para a administração pública.
E. Jack responderá por corrupção passiva e Paulo por corrupção ativa. Resposta é: Jack responderá por corrupção passiva e Paulo por corrupção ativa. Não constitui crime praticado por particular contra a administração em geral: A. O tráfico de influência. B. A desobediência. C. A resistência. D. A advocacia administrativa. E. O desacato. Resposta D. A advocacia administrativa. A respeito dos crimes contra a administração pública, é correto afirmar: A. Não configura o crime de contrabando a exportação de mercadoria proibida. B. Constitui crime de desobediência o não atendimento por funcionário público de ordem legal de outro funcionário público. C. Comete crime de corrupção ativa quem oferece vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a deixar de praticar medida ilegal. D. Pratica crime de resistência que se opõe, mediante violência, ao cumprimento de mandado de prisão decorrente de sentença condenatória supostamente contrária à prova dos autos. E. Para a caracterização do crime de desacato, não é necessário que o funcionário público esteja no exercício da função, ou, não estando, que a ofensa se verifique em função dela. Resposta D. Pratica crime de resistência quem se opõe, mediante violência, ao cumprimento de mandado de prisão decorrente de sentença condenatória supostamente contrária à prova dos autos. No crime de corrupção ativa, a vantagem indevida: A. Deve ser recebida pelo funcionário público. B. Deve ser concedida a funcionário público. C. Pode ser oferecida a funcionário público. D. É exigida pelo funcionário público. E. É solicitada pelo funcionário público. Resposta C. Pode ser oferecida a funcionário público. Túlio assumiu o exercício de função pública sem ser nomeado ou designado, executando ilegitimamente ato de ofício. Tal conduta caracteriza o crime de: A. Desobediência. B. Tráfico de influência. C. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. D. Advocacia administrativa. E.
usurpação de função pública. Resposta é usurpação de função pública. O crime de desobediência A. Só pode ser praticado por omissão. B. Será punido apenas com multa se for culposo. C. Ocorre independentemente da legalidade da ordem. D. Exige violência ou grave ameaça. E. Não prescinde de dolo, ainda que eventual. Resposta é não prescinde de dolo, ainda que eventual. Aquele que exige vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função comete o crime de A. Tráfico de influência. B. Advocacia administrativa. C. Exploração de prestígio. D. Condescendência criminosa. E. Prevaricação. Resposta A. Tráfico de influência. João, funcionário público no exercício de suas funções, em cumprimento de mandado de citação, abordou José, o citando, ordenando-lhe que ajoelhasse no chão para ouvir a leitura do teor do mandado. José recusou-se a ajoelhar-se, dizendo que ouviria de pé. Nesse caso, José A. Cometeu o crime de desacato. B. Cometeu o crime de desobediência. C. Não cometeu nenhum delito. D. Cometeu o crime de resistência simples. E. Cometeu o crime de resistência qualificada. Resposta C. Não cometeu nenhum delito. O crime de corrupção ativa A. Caracteriza-se mesmo que a oferta de vantagem indevida seja feita após a prática do ato de ofício. B. Deixa de existir quando a vantagem indevida é aceita pelo funcionário público, caracterizando-se, nesse caso, apenas o delito de corrupção passiva. C. Caracteriza-se quando o agente coloca faixas e cartazes oferecendo recompensa em dinheiro para quem informar o autor do furto de seu veículo. D. Não se caracteriza quando o agente se limita a pedir ao funcionário público que pratique, omita ou retarde ato de ofício. E. É punido na forma culposa quando a promessa de vantagem indevida tiver sido feita por imprudência.
Resposta D. Não se caracteriza quando o agente se limita a pedir ao funcionário público que pratique, omita ou retarde ato de ofício. Processado por roubo cometido contra empresa pública federal, Melville teve sua prisão preventiva legalmente decretada. Ao ser regularmente cumprido o respectivo mandado por oficial de justiça, Melville resistiu com violência à prisão e, ao final, foi absolvido da imputação de roubo, posto que afinal reconhecida injusta. Com base somente nesses dados, a. Inexistiu crime de resistência, qualquer que seja o fundamento técnico da absolvição quanto ao roubo. B. Inexistiu crime de resistência, desde que a absolvição seja pela negativa de autoria quanto ao roubo. C. Inexistiu crime de resistência, mas responde Melville, de qualquer modo, por outro eventual crime correspondente à violência. D. Inexistiu crime de resistência, desde que a absolvição quanto ao roubo tenha afirmado a inexistência ou a atipicidade do fato repetitivo. E. Caracteriza-se o crime de resistência. Resposta é: caracteriza-se o crime de resistência. Desacato implica a. Usurpação, b. Aviltamento, c. Resistência, d. Coação, e. Desobediência. Resposta B. Aviltamento. O crime de desacato a. Pode ser cometido através de ofensa feita a funcionário público pelo telefone. B. Só se caracteriza se o funcionário, estando no local, ou solveja a ofensa que lhe é dirigida em razão de suas funções. C. Caracteriza-se mesmo que a ofensa feita ao funcionário público não diga respeito ao exercício de suas funções. D. Pode ser reconhecido em críticas genéricas dirigidas publicamente a uma instituição. E. Pode ser cometido por escrito através de carta dirigida ao funcionário público. Resposta B. Só se caracteriza se o funcionário, estando no local, ou solveja a ofensa que lhe é dirigida em razão de suas funções. Quem se opõe à execução de ato legal, mediante ameaça ao funcionário competente para executá-lo, comete crime de a. Resistência, b. Desobediência, c. Desacato, d. Exercício arbitrário das próprias razões, e. Coação no curso do processo.
Resposta A. Resistência. Não constituem crimes praticados por particular contra a administração em geral. A. O desacato e a fraude de concorrência. B. A condescendência criminosa e a advocacia administrativa. C. A corrupção ativa e a sonegação de contribuição previdenciária. D. O tráfico de influência e a resistência. E. A desobediência e o contrabando. Resposta B. A condescendência criminosa e a advocacia administrativa. Quem se opõe à execução de ato legal, mediante ameaça a quem esteja prestando auxílio ao funcionário público competente para executá-lo: A. Comete crime de desacato. B. Comete crime de desobediência. C. Comete crime de resistência. D. Comete crime de tráfico de influência. E. Não comete crime contra a administração pública. Resposta C. Comete crime de resistência. A conduta de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria tipifica o crime de: A. Contrabando. B. Descaminho. C. Peculato. D. Prevaricação. E. Excesso de exação. Resposta B. Descaminho. Ana doou um automóvel ao filho de um fiscal, para que não autuasse sua empresa por fraudes que havia constatado. Anita, oficial de justiça, exigiu R$ 5.000 de José para não cumprir mandado de prisão que ordenava sua prisão. Ângela decorou a casa de um policial para determiná-lo a deixar de investigar delito de que havia praticado. Alice, médica de um posto de saúde, solicitou R$ 1.000 para fornecer atestado falso à pessoa interessada em justificar faltas ao serviço. Amanda, perita judicial, recebeu R$ 5.000 de uma das partes para favorecê-la no laudo pericial que estava elaborando. O crime de corrupção ativa será imputável somente a Anita, Alice e Amanda. B. Ana e Ângela. C. Alice e Amanda. D. Alice. E. Ana, Alice e Ângela. Resposta B. Ana e Ângela.
No momento em que o policial, em cumprimento a mandado judicial, deu voz de prisão a Brutus, seu irmão Paulo interveio e impediu a execução do ato, agredindo o policial a socos e pontapés, causando-lhe ferimentos leves. Paulo responderá a. Pelo crime de desobediência, b. Somente pelo crime de lesão corporal leve, c. Somente pelo crime de resistência, d. Pelos crimes de resistência e lesões corporais leves, e. Pelos crimes de desobediência e resistência. Resposta D. Pelos crimes de resistência e lesões corporais leves. Tício, guarda municipal, encontrava-se em serviço em frente a determinado prédio público quando verificou que José iniciava uma pichação naquele prédio. Em razão disso, ordenou a José que parasse de imediato e entregasse o material que estava sendo utilizado na pichação. Ocorre que José, para garantir sua fuga, desferiu chutes na canela do funcionário e, de imediato, empreendeu fuga, não vindo a ser alcançado. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de José no momento de sua fuga a. Configura crime de resistência, b. É atípica, pois estava no seu legítimo direito de tentar fugir, c. Configura crime de desobediência, d. Configura crime de desacato, e. Configura unicamente crime de lesão corporal dolosa. Resposta A. Configura crime de resistência.